Boa noite, irmãos. Tudo bem? Tudo certinho? Então tá bom. Sem demoras, eu quero pedir que você abra comigo em Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou uma ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Agora vai lá para o verso 16, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Curva sua cabeça. Senhor, a sua palavra está aberta aqui diante de nós essa noite, Pai, e nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela nos confronta, que ela nos exorta, que ela nos ensina. Então, nessa noite nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco e que nós não sejamos somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Pedimos que o teu Espírito Santo seja livre aqui no nosso meio, para nos ensinar, para nos convencer, para nos exortar, Pai, através da sua palavra. Deus, fala conosco. Deus, aquieta os nossos corações e que essa palavra possa encontrar campos férteis nessa noite, Deus. Corações, ó Deus, férteis para receber essa palavra, Deus, e para frutificar, Deus, a 10, a 100, a 1000, Deus, a quanto aquilo que o Senhor propor, Deus, que seja feito, Pai. Nós cremos na sua palavra, Deus, fala conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Nós separamos aqui, então, um trecho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um dos, se não, o sermão mais profundo pregado por Jesus. Então nós separamos um trecho do Sermão do Monte, onde Jesus ele pega 3 atos de justiça, ou 3 atividades, 3 situações que todo judeu piedoso tinha que praticar. Na semana passada nós falamos de um desses atos, nós falamos sobre a oração. Nós aprendemos o que é a oração, né? Jesus nos ensina que nós devemos orar, como nós devemos orar, como nós não devemos orar e quais os benefícios de termos uma vida de oração. Isso nós falamos no domingo passado. Se você não pôde estar aqui, se você quiser ouvir essa mensagem, depois entra lá no Facebook da igreja ou então no YouTube da igreja, Avivamento Igreja Cristã, que logo essa mensagem vai estar disponível lá para você. Então nós pegamos agora mais 2 partes desse sermão, onde Jesus ele vai falar com os seus discípulos a respeito de mais 2 atividades, 2 atos de justiça que todo judeu piedoso praticava nessa época. Então Jesus, no Sermão do Monte, o Sermão do Monte vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Então, esse é só um trecho, né? Nós lemos a parte do capítulo 6. Jesus, a hora que os seus discípulos se aproximam, ele começa a ensinar, e essa é uma parte do ensinamento. Então, Jesus ele vai ensinar sobre caridade, oração e jejum. Hoje nós vamos falar, se Deus permitir, sobre caridade e sobre jejum. Existe um livro muito bom que eu quero indicar para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de adquirir, que chama O Sermão do Monte, Estudos do Sermão do Monte, do Dr. Martin Lloyd Jones. É um livro excelente, irmão. Se você tiver a oportunidade de comprar, de adquirir, compre. É muito, muito bom mesmo esse livro. Ele destrincha todo o Sermão do Monte ali e a gente aprende muito e cresce muito com esse livro. Então nós devemos lembrar também, na semana passada nós falamos sobre oração.
E aí alguns irmãos vieram me procurar no final do culto com algumas dúvidas, né? Porque Jesus ele condena a oração hipócrita, né? A oração aquele tipo de pessoa que quer se mostrar piedoso para o outro e quer mostrar que é muito santarrão. Irmãos, Jesus ele condena a falsidade, tá? Quando você age falsamente, né? É esse tipo de condenação. Não quer dizer que você não possa postar versículos no Facebook, não é nada disso, tá? Você pode postar trechos de livros e versículos, até porque a palavra ela tem que ser pregada. O que Jesus está condenando ali na oração, que nós falamos na semana passada, é um relacionamento fingido que os hipócritas tinham, né? Pareciam ser o que não eram, fingir ser o que não é. Então hoje nós vamos falar sobre caridade e sobre jejum. Jesus vai nos ensinar o que fazer, como fazer e quais os benefícios de fazer o que ele ordena. Então volte comigo lá no verso 2, Mateus capítulo 6, verso 2. Jesus diz assim: por essa razão, quando deres um donativo, ou quando deres esmola, até aí só. Primeira coisa que nós vamos falar aqui sobre caridade, né? Quando, Jesus já começa falando, por essa razão, quando, ou seja, você vai fazer. Não é uma condição. Jesus não está falando assim, se você for dar esmola, não. Ele está falando quando. É uma condição. Nós, como cristãos, nós temos que ajudar os necessitados. Nós temos que praticar esse ato de justiça. Nós temos que praticar essa boa obra. Nós, como cristãos, Jesus está falando quando, ele não está dizendo se você for. Então, nós temos que comprometer com essa atividade. E o que quer dizer caridade? Caridade está relacionado a dar esmolas, ou dar dinheiro. Dar dinheiro aos pobres era um dos mais sagrados deveres do judaísmo daquela época. Então, todo judeu piedoso dava esmolas. Então, Jesus ele pega isso que eles praticavam e ensina aos seus discípulos, e nos ensina que nós devemos também praticar a caridade, ajudar o próximo, dar dinheiro ao próximo ou socorrer ao próximo. As obras de caridade, elas estão ligadas ao amor ao próximo. O segundo mandamento, Jesus resume os 10 mandamentos em 2. O segundo é, ame ao próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus 22, 39 e também Marcos 12, 31. Se eu amo o meu próximo, eu vou me preocupar com a necessidade dele. Se eu amo o meu próximo, eu vou preocupar se ele está precisando de alguma coisa, principalmente os meus irmãos na fé. Filipenses 2, 3 e 4 diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então a caridade é algo que nós temos que fazer como cristãos. Jesus ele diz, quando você, meu discípulo, ele está falando para os discípulos ali, você que é meu discípulo, você que se diz cristão, quando você for dar esmolas, ou seja, você vai ter que fazer. Eu falei na semana passada, né? Como um pai falando para um filho, filho, quando você sair da escola, passe na padaria e traga pão. Ou seja, o pai sabe, o filho vai passar na padaria e vai trazer pão. Ele não está dizendo se você passar, ele está dizendo quando. Então, quando você, cristão, for fazer caridade, ou seja, nós temos que fazer. E aí agora ele vem nos ensinar como fazer. Jesus não só ordena fazer, mas ele também ensina como. Ele vai nos ensinar qual a maneira certa de fazer caridade. Primeiro Jesus vai fazendo um contraponto, assim como foi com a oração. Primeiro ele ensina como não fazer e depois ensina a maneira certa de fazer. Então primeiro ele vai nos ensinar como não fazer a caridade. Verso 1 e verso 2 diz assim, ó, guardai-vos de fazer a vossa caridade e obra de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que estás no céu. Por essa razão, quando deres donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens.
com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Então Jesus, a primeira coisa que ele fala aqui é: você tem que fazer caridade, mas não faça caridade como os hipócritas. Quem eram os hipócritas? Os hipócritas é uma palavra que está relacionada ao teatro. Então o hipócrita está relacionado a atores. Não façam como os atores que colocam máscaras, que fingem ser o que não são. É isso que Jesus está falando. Então, num contexto aqui, ele está falando assim, ó: quando você der esmola para o pobre, não finja ser o que você não é, não finja ser piedoso, não finja estar fazendo isso porque você está dizendo para os outros que você se relaciona comigo, quando na verdade você não se relaciona comigo. E aí ele fala algo muito legal, que ele fala assim: não toque trombeta diante dos outros, né? É uma figura de linguagem que Jesus usa aqui, né? Parafraseando isso, é como se ele estivesse falando assim: quando você der esmola, quando você ajudar o próximo, não faça disso um grande show, não faça disso um grande espetáculo, para que os outros vejam o que você está fazendo e te aplaudam. Nossa, olha como que o Rodrigo é piedoso, ele está ajudando o pobre ali, ó. Quais são as nossas trombetas de hoje? As nossas trombetas de hoje são as mídias sociais. É nas mídias sociais que nós atraímos a atenção para os outros. Não é difícil você, passando ali no seu Facebook, você vê muitas pessoas que ajudam os necessitados, exporem isso no Facebook. A gente vê lá, o cara vai dar um prato de comida, ele leva o celular, né? Então ele faz assim, pessoal, eu vou te dar uma marmita aqui, ó, segura a marmita, vamos tirar uma selfie? Aí o cara posta: fazendo a obra social, dando comida aos pobres. Aí o cara divulga, né? Para todo mundo ver. Aí a gente está passando ali e fala: olha que cara piedoso, o cara ajuda os pobres, que massa, ele alimenta os pobres. É dessa forma que nós tocamos trombeta hoje em dia. Nós tocamos trombeta querendo mostrar para os outros o que estamos fazendo. Às vezes expondo até a pessoa mesmo que está passando necessidade, né? Colocando a foto da pessoa na rede social. Jesus está condenando isso aqui. Quando você for ajudar o necessitado, não fala para ninguém o que você está fazendo, porque os hipócritas fazem isso. Os hipócritas querem mostrar para os outros. Eles tocam trombeta nas ruas e nas sinagogas. Eles trocam trombetas. Eles fazem um grande alarde disso, para que os outros vejam o que eles estão fazendo. E aí Jesus ele fala uma coisa muito, muito forte aqui. Se você faz isso, você já recebeu a sua recompensa. Ou seja, não vai haver outra compensação. Se você está ajudando o necessitado, o pobre, e está querendo aplausos dos outros, está querendo reconhecimento do próximo, você não vai receber mais nada além do que esse reconhecimento. Ou seja, Deus não vai te recompensar por esse ato, porque você já está se mostrando para o próximo e está recebendo o aplauso do próximo. Você já está sendo aplaudido pelo próximo. Então Jesus, primeiro ele fala assim: quando você fizer, não faça como os hipócritas. Não toque trombeta quando você for ajudar o próximo. E agora ele vai nos ensinar a maneira correta de fazer isso. Verso 3 e 4, por gentileza. Tu, porém, quando deres uma esmola ou uma ajuda, não deixes a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A maneira correta de se fazer é ofertar secretamente, faça em secreto. E aqui nós precisamos ajustar a nossa forma de fazer caridade. Talvez você tenha o costume de ajudar, mas talvez você faz tocando trombeta. Talvez você não tenha o costume de fazer. Então você nessa noite está aprendendo que você como cristão precisa fazer. Mas nós precisamos ajustar o nosso foco para fazer da maneira correta. Se você for ajudar o pobre, quando você for ajudar o pobre, quando você for ajudar o necessitado, faça secretamente. Faça secretamente. E quando a gente não ajusta isso o foco, a gente já
perde a nossa bênção, né? Ou seja, secretamente, que ninguém saiba, sem alarde, sem divulgação, sem reconhecimento dos outros. Eu vi uma charge que era um passeio e tinham 3 pedintes de esmola nesse passeio, um numa ponta, um no meio e outro lá na outra ponta. Os 2 da ponta estavam com o chapéu vazios. E o do meio, o chapéu dele estava cheio, estava até transbordando dinheiro para fora. Eu passei o olho naquela charge e eu não entendi. Eu falei assim, por que o do meio tem e os da ponta não tem? Aí depois eu voltei e comecei a olhar com mais atenção para aquela charge. Aí eu percebi que em cima da cabeça do pedinte do meio existia uma câmera. É assim que funciona. As pessoas querem ser reconhecidas pelos atos de bondade que fazem. Quando ninguém está vendo, eu não vou ajudar, ninguém está vendo. Mas se tem uma câmera ali, se eu posso divulgar, por que não, né? Eu quero parecer piedoso para os outros, eu quero parecer que sou alguém que faz, ajuda, que socorre. E é esse tipo de coisa que Jesus condena atrás. Mas ele fala assim, quando você for fazer, faça secretamente. E ele fala assim, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz. Até os membros do seu próprio corpo não precisam saber. Até os mais íntimos seu não precisam saber quando você ajuda o próximo. A tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz. Os íntimos de você, as pessoas próximas de você não precisam saber que você está ajudando os outros. Você não precisa sair contando, você não precisa sair tocando trombeta. Quando você for ajudar alguém, faça secretamente. É isso que Jesus está nos ensinando. Tito 3,14 diz assim, que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Há um tempo atrás, nós ministramos aqui uma palavra sobre Jesus, o pão da vida. Então nós falamos que naquele tempo, as pessoas trabalhavam para comer. 90% dos recursos das pessoas era para comprar alimento. Então, o dinheiro estava relacionado ao se alimentar. E nós falamos sobre isso. Então, se nós trouxermos a questão da esmola para os dias de hoje, não é só a questão de dar o dinheiro. Porque tem muita gente pedindo dinheiro hoje na rua para usar de forma ilícita, não é para comer. Não é? Tem muita gente que chega para você, você pode me dar um dinheiro? Você olha para a pessoa, você sabe, ele não vai comer, ele vai usar droga. Ele vai beber. E agora, como é que eu faço? Eu tenho que dar assim também? Nesse caso, irmãos, se você sabe, ou se você desconfia que a pessoa vai usar para coisa ilícita, não dê a esmola, mas ofereça alimento para essa pessoa. Fala para ele assim, eu não posso te dar dinheiro, mas se você está com fome, vamos ali, eu te pago um pastel, eu te pago um lanche, eu te pago um café. Você alimenta essa pessoa. Então você ajuda dessa forma. A gente tem que tomar cuidado com isso também, para que a gente não dê esmola, não dê o dinheiro e a pessoa vai usar de forma ilícita. Tem muita gente que fala assim, não, eu dou assim mesmo, azar, a pessoa faz o que ela quer com o dinheiro. Não, você está sendo conivente. Se você sabe, ou se você desconfia que a pessoa vai usar de forma ilícita, ofereça alimento para essa pessoa. Dê comida para ela, vai ser melhor. A pergunta que eu quero fazer nessa noite para nós, então, em cima disso que nós temos visto até agora, será que nós temos socorrido o necessitado? Será que nós temos ajudado as pessoas que passam necessidade, passam fome? As pessoas aí fora, os pedintes, aqueles que têm necessidade? E quando nós fazemos isso, será que nós temos tocado trombeta? Será que nós temos qual a intenção do nosso coração de ajudar? Será que nós estamos ajudando para que os outros olhem para a gente e falem assim, nossa, como essa pessoa é piedosa? Será? Ontem nós assistimos um filme, eu e a minha esposa, um filme que se chama Somos Todos Iguais. Conta a história de uma irmã em Cristo que se envolve num projeto social e começa a alimentar os pobres. E em cima desse desenvolver do filme, o marido dela, ela envolve o marido, os filhos também na obra social, e em cima disso depois eles criam uma grande rede de ajuda aos necessitados. Mas tem uma frase do filme que me chamou muita atenção. Eles estavam
socorrendo um dos caras mais problemáticos do filme, que ninguém queria ter relacionamento com ele, porque ele era muito violento. E a hora que o marido vai atrás dele para levar comida para ele, ele fala assim para o marido dessa irmã, você sabe que quando você dá comida para nós que passamos necessidade, você não só apenas dá comida para nós? Aí ele falou assim, não sabia, por quê? Aí ele fala assim, quando você dá comida para nós, é como se você estivesse falando para nós que nós não somos invisíveis, que vocês estão nos vendo. Muitas vezes, essas pessoas hoje desabrigadas e que passam necessidade são invisíveis para a sociedade. As pessoas passam de largo delas, as pessoas fingem que não veem elas. Então, quando nós ajudamos essas pessoas com alimento ou com dinheiro, é como se nós estivéssemos falando para elas assim, eu estou te vendo, você não é invisível para mim. Então, nós estamos sendo a extensão do amor de Deus para essas pessoas. Por isso nós precisamos ajudar, por isso nós precisamos socorrer. A gente não tem que reter para nós somos só mordomos daquilo que Deus tem dado nas nossas mãos. Dinheiro e recursos, então vamos fazer isso de forma com que agrade a Deus e que glorifique a Deus. E quais os benefícios de eu fazer isso? Quais os benefícios de eu ajudar, de eu dar esmola, de eu fazer caridade para o próximo? Verso 4. Para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Se você faz da forma com que Cristo mandou que fizesse, Deus que vê em secreto vai te recompensar. Os outros podem não estar vendo o que você está fazendo, mas Deus vê todas as coisas. A palavra diz que Deus não dorme e nem cochila. Deus está vendo tudo em todo o tempo, 24 horas por dia. Deus não dorme, não cochila. Deus sabe, Deus vê todas as coisas. E Ele que vê todas as coisas vai te recompensar por isso. Quando você obedece a um mandamento de Cristo, você está obedecendo a Deus. E quando você obedece a Deus, você traz glória para o nome dEle. Você vive para a glória dEle. E quando você vive para a glória dEle, você cumpre o propósito para o qual Ele te criou. Então obedeça a Deus, faça isso, glorifique o nome dEle, e Ele que vem em secreto te recompensará. Provérbios 22, 9 diz, o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Se você for generoso, você vai ser abençoado. Provérbios 22, 9 diz isso. Deus está vendo tudo que estamos fazendo, meus irmãos. Mas não faça por causa da recompensa que Ele prometeu, mas por amor a Ele, por obediência a Ele. E a recompensa vai ser um bônus das nossas atitudes. Amém? Ótimo. Vamos passar agora para o terceiro e último, né? Falei na semana passada de oração, falamos de caridade agora, que nós devemos fazer a caridade, e a forma certa de fazer secretamente, não como hipócritas, não tocando trombetas. Vamos falar agora de jejum. Aqui nós vamos quebrar um paradigma essa noite sobre jejum. Que Deus possa falar ao nosso coração e deixarmos o sentimentalismo de lado. Entendermos que a palavra de Deus nos basta, né? Ela é suficiente para nós. Verso 16, por favor. Quando jejuardes, até aí. Mesmo princípio que ele falou da oração, mesmo princípio que ele falou da caridade, Jesus aplica agora no jejum. Quando você for jejuar, você vai jejuar. Se você for cristão, você vai jejuar. Mas antes de nós entrarmos na questão de como fazer isso, que Jesus vai nos ensinar, e os benefícios que isso traz para nós devemos entender o que realmente jejum é. O que realmente a palavra de Deus nos fala sobre jejum, e o que realmente é o jejum bíblico, né? Fazer jejum deve fazer parte da nossa vida. Isso já está claro porque Jesus fala quando a gente for fazer isso, né? Mas muito tem se ensinado de forma contrária ao que a palavra de Deus nos diz. A palavra grega usada para jejum é nesteia, ne, que é um prefixo negativo, e estio, que é comer. Então, a palavra jejum na Bíblia significa
não comer. Abster-se de alimento. Isso é o jejum bíblico. Não comer. Jejum nada mais é, meus irmãos, que é separar um tempo para a gente se abster de alimento, para estarmos em comunhão com Deus, em oração, nos consagrando a Ele. Isso é jejum bíblico. Isso é o jejum bíblico. Todo jejum ele deve ser acompanhado de oração, todo. E aqui eu separei algumas referências, depois no final do culto, se você quiser, você pode pegar comigo. 1 Reis 21:9, Esdras 8:23, Neemias 1:4, Salmos 35:13, Daniel 9:3, Mateus 6:5, Lucas 2:37, Lucas 5:33, Atos 13:3. Nós temos ainda outros versículos que mostram que o jejum ele tem que ser acompanhado de oração. Irmãos, entenda isso aqui, ó. Jejum não é deixar de assistir a Globo, tá? Você não jejua de televisão. Eu estou jejuando, vou ficar uma semana sem assistir a Globo. Irmãos, você deve ficar o resto da sua vida sem assistir a Globo, não é só uma semana, não. Desliga essa televisão, desliga essa Globo, pelo amor de Deus. Eu estou jejuando de Facebook. Você não jejua de Facebook, você não jejua de rede social. Biblicamente falando, você jejua de alimento, você deixa de comer alimento. Porque a igreja ensina, né? Jejua de televisão, jejua de mídia social, jejua de WhatsApp. Isso não é jejum. Isso não é jejum. Você vai fazer um exame médico, né? Então você vai pegar a guia de exame. Aí a pessoa fala para você, você vem amanhã, 7 horas da manhã, você vem em jejum em 10 horas. Faz um jejum de 10 horas e vem porque você vai tirar sangue. Aí você chega no outro dia cedo lá, aí a enfermeira vai tirar o seu sangue. O senhor está de jejum? Sim, eu estou desde ontem sem assistir televisão. É isso que você fala para ela? Não, eu estou de jejum, eu estou sem comer desde ontem, estou há 10 horas sem comer. É isso que a Bíblia fala. Jejuar é deixar de comer, tá? Deixar de comer. Então a gente não jejua de televisão, a gente não jejua de Facebook, a gente não jejua de WhatsApp. Então quer dizer que eu não posso fazer isso? Não só pode, como deve. Tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus, televisão, Facebook, WhatsApp, tudo isso que atrapalha a sua comunhão com Deus, se isso está tirando o seu tempo de relacionamento com Deus, você deve deixar de lado. Mas não falar que isso é um jejum. Isso também é um ato de se santificar, mas não é jejuar. E você deve fazer sim, não só por um tempo, como é o jejum. O jejum é por um período só. Mas essas outras coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus, videogame, televisão, Facebook, todas as outras coisas, elas devem ser mortificadas durante toda a nossa caminhada cristã. Tá? Usar aí de forma que glorifique a Deus também. Então, a gente entender isso, jejuar é abster-se de alimento. É isso que a Bíblia diz. Então Jesus fala para a gente, você vai jejuar, você tem que fazer isso. E outra coisa que nós temos que quebrar um paradigma nessa noite é que nós não jejuamos porque nós somos mais santos que os outros. Às vezes a gente fala assim, né? Nossa, aquela pessoa está jejuando, ela é mais santa do que eu. Pelo contrário, você jejua quando você reconhece que você precisa estar mais próximo de Deus, que a sua vida não está tão boa quanto deveria estar. Então você resolve jejuar, você fala, cara, eu preciso jejuar, eu preciso tirar um tempo, me abster de alimento e orar e buscar o Senhor, porque a minha vida não está muito boa não, eu preciso me aproximar mais de Deus. O jejum é um reflexo ao nosso desejo e fome por Deus. O jejum vai nos mudar, não vai mudar Deus. Então tem gente que jejua para eu vou jejuar para conquistar tal coisa, eu vou jejuar para emagrecer, são todas formas erradas de jejum, né? A gente não deve fazer isso, não. Então, entendendo o que é jejum, Jesus agora vai nos ensinar como fazer o jejum. Não se esqueça, Jesus faz um contraponto, né? Primeiro ele fala como não fazer e depois como fazer. Como não fazer, verso 16, vamos continuar no verso 16. Quando jejuardes, não vos mostrei com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Olha aí os hipócritas mais uma vez na cena. Jesus usa muito a figura dos hipócritas. Em Mateus, se eu não me engano,
13 vezes Mateus usa a palavra hipócritas para fazer o contraponto de como não ser, de como não ter a vida cristã. E como que os hipócritas faziam? No verso 16 fala aí. Desfiguravam o rosto, né? Algumas versões falam com cara de tristeza. Então, quando os hipócritas iam jejuar, eles ficavam com cara de tristeza. Estou jejuando. Desfigurar o rosto aqui quer dizer que eles jogavam na cabeça tanta cinza que eles ficavam irreconhecíveis. E olha só que ironia. Na tentativa desesperada de mostrar para os outros que eles estavam jejuando, eles jogavam tanto pó no rosto que caía na barba deles, que as pessoas olhavam e não sabiam quem era. Olha só, é isso que Jesus está falando aqui. Desfiguravam o rosto, jogavam tanto pó no rosto, tanta cinza, para que as pessoas olhassem e falassem, nossa, olha ali, aquele cara está jejuando. Então Jesus está falando assim, quando você for fazer jejum, hoje a gente não faz mais isso, né? De jogar pó no rosto, nada disso. Mas ele está falando aqui para nós, trazendo para os nossos dias. Quando você for jejuar, não saia falando para os outros que você está jejuando. Você já viu pessoa assim? Que está jejuando e já sai falando para os outros que está jejuando? A pessoa acorda, hoje eu vou fazer um propósito, eu vou jejuar até a hora do almoço. Aí ela sai na rua, a pessoa fala bom dia, ela fala bom dia, estou de jejum. Aí passa perto de um negócio, cheirinho de bolo, estou de jejum, não posso comer. Ou quantas horas? 9h35, estou de jejum. Não é assim? A pessoa, ela quer mostrar para os outros, eu estou de jejum, aí fica assim, nossa, que fome, cara, que fome. Ela nem se liga com Deus. Ela põe na cabeça dela, eu vou entregar o jejum meio-dia. Aí começa um martírio, né? Na hora do almoço eu vou arregaçar, vou comer igual um louco. Não vejo a hora, eu tenho que entregar esse jejum, estou com fome. Ou seja, não ora, não busca Deus, não estreita com Deus em um momento de intimidade, de buscar, de reconhecer que está longe do Senhor. Essa forma não é a forma certa de fazer. Nós não devemos tocar trombeta também no jejum, nós não devemos desfigurar o nosso rosto, nós não devemos mostrar para os outros que nós estamos jejuando. Eu vi um trecho de uma pregação em que o pregador falava assim, eu estou no 21º dia de jejum, fiz um propósito com Deus de 40 dias de jejum, estou no 21º dia, só com água. Aí depois subiu um outro irmão, que era depois dele, e falou assim, irmão, você acaba de perder o seu propósito. E aí o cara vai e cita esse versículo para ele, fala assim, porque você devia estar fazendo jejum, mas você não devia falar para os outros que você está fazendo jejum. Olha o balaio de gato, irmãos. Olha o balaio de gato. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente se torna hipócrita, né? A gente quer fazer jejum, às vezes faz da maneira errada, pelo motivo errado, e ainda quer tocar a trombeta, quer fazer com que os outros achem que a gente é tão piedoso ao ponto de sermos mais santos que os outros. Mas Jesus está nos ensinando aqui que o jejum certo é feito em secreto, e quando nós reconhecemos que nós precisamos ter uma vida mais santa com Deus, precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e então buscar a Deus. E agora Jesus vai nos ensinar a maneira certa de fazer o jejum. Verso 17. Ele fala no 16, não faça igual aos hipócritas, mas, tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto. Então, em contrapartida, diferente dos hipócritas que fazem uma cara de tristeza e jogam cinzas na cabeça, você não. Você unge a sua cabeça e lava o seu rosto. Não mostre para as pessoas que você está jejuando. Lavar o rosto e ungir a cabeça era uma rotina tradicional de todo judeu daquela época. Então, quando a pessoa não lavava o rosto e não passava óleo na cabeça, você sabia, essa pessoa está jejuando. Era uma coisa externa de que a pessoa estava jejuando. Por isso ele fala dos hipócritas ali atrás. Eles não passaram óleo na cabeça e não lavaram o rosto e ainda jogaram cinzas nas suas cabeças. Para quê? Para que as pessoas olhassem e falassem assim, nossa, aquele cara não lavou o rosto hoje e não passou óleo na cabeça, ele está jejuando. Jesus condena isso. Ele fala, quando você for jejuar, lave o seu rosto e unge a sua cabeça. Para que não fique, que a sua ação externa,
que a sua ação externa, que o seu falar, que o seu agir, que a sua forma de conduzir a sua vida enquanto você está em jejum, que não demonstre para os outros que você está jejuando. Que não demonstre. Não chame a atenção para os outros acerca desse ato que você está fazendo. Então nós devemos nos certificar que a nossa aparência não nos faça receber a recompensa dos homens. Quando você for jejuar, esteja feliz em fazer isso. Não deixe que os outros saibam, não precisa sair tocando trombeta de que você está jejuando. E quais os benefícios disso? Quais os benefícios de jejuar? Verso 18. Pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mais uma vez, Jesus ele vem nos ensinar que a recompensa para nós, quando nós fazermos em secreto, é que Deus que vê em secreto vai nos recompensar por isso. Então nós devemos praticar os nossos atos de piedade, os nossos atos de justiça, sempre em secreto, porque o Pai, Deus que vê tudo, que sabe tudo, vai nos recompensar por isso. Amém? Deus vai nos recompensar. Então observe, irmãos, que Jesus, ele, em todas as situações desses 3 atos, Jesus ele diz, quando você for orar, quando você for fazer caridade, quando você for jejuar. Então é algo que nós devemos fazer. Se você se considera um cristão, você tem que orar, ter uma vida de oração com Deus, em secreto, buscar a Deus em secreto. Você tem que praticar a caridade, ajudar os necessitados, você tem que fazer isso, faça em secreto. E quando você for jejuar, você tem que fazer isso. Em todas as situações, ele orienta a forma certa, sempre em secreto. Não precisa sair divulgando para os outros, não precisa mostrar para os outros que você está fazendo isso. E em todas as 3, ele fala que Deus vai nos recompensar por isso. Então descanse, meu irmão, se você faz isso da forma correta. Descanse, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, vai te recompensar por isso. Ele vai te recompensar por isso. Nós devemos cumprir essas obrigações em quietude, discrição e evitar a ostentação vaidosa. É dificuldade que nós temos porque nós somos orgulhosos, irmãos. Existe orgulho até na nossa santidade, existe orgulho. Se a gente não vigiar, a gente quer mostrar para os outros que a gente é piedoso demais, que a gente é santo demais, que a gente é íntimo demais de Deus e às vezes a gente peca por isso. Então faça em discrição, não ostente isso para os outros. Jesus ele nos ensina a praticar esses valores, praticar esses atos, mas eles somente terão valor quando eles são praticados em submissão a Deus, em amor a Ele. Não como uma tentativa de conseguir o respeito dos outros. Você não precisa conquistar o respeito dos outros. Você não precisa mostrar para os outros o quão piedoso você é. Deixa que Deus saiba disso. E é importante, voltando aqui, entender que não somente devemos fazer e obedecer, mas que nós vamos colher frutos disso, né? Porque se Jesus só ensinasse o que fazer sem ensinar como fazer, ia deixar um cargo muito pesado nas nossas costas. Faça isso. Mas como, Jesus? Eu não sei nem por onde começar. Então ele fala assim, faça, eu te ensino, é assim que faz. Isso geraria só uma animação momentânea, se ele não falasse assim, faça isso dessa forma, porque você vai colher bênçãos. Aí eu vou dar o exemplo do bolo de novo aqui, tá? Algumas pessoas não estavam aqui. Se alguém fala para mim assim, faça um bolo, eu não tenho nem ideia de como faz um bolo, não sei nem por onde começa. Aí eu vou falar assim, tá, mas como que faz um bolo? Faz um bolo, a receita é essa aqui, ó. Aí eu falo, beleza, vou quebrar o ovo, vou jogar a farinha, vou jogar o fermento, aí eu começo a mexer e falo assim, sei lá, cara, eu tava até animado no começo, mas parece que não vai dar nada isso aqui não, tá estranho demais. Mas se eu souber que se eu fizer o bolo, seguir a receita logo, depois de assar esse bolo, eu vou desfrutar de um bolo, eu vou degustar de um bolo saboroso e gostoso, então aquilo vai me motivar para que eu faça o bolo, para que eu vá até o final.
Mas a Rosângela faz um bolo com a mão amarrada e faz com o pé o bolo, e o bolo sai gostoso, porque a Rosângela é a melhor boleira da cidade aí, gente. Isso é uma propaganda da Rosângela aí. Mas eu não sei fazer bolo, né? Então, Jesus, ele nos ensina tudo. Ele fala assim, você tem que fazer, faça dessa forma e você vai colher bênçãos, você vai colher benefícios se você fizer da maneira que eu estou mandando com que você faça. Então, nós, irmãos, como cristãos, nós temos que fazer isso que o Senhor Jesus nos ordenou. Socorrer o necessitado. Socorro o necessitado. Tenha uma vida de oração e jejue, sabendo que jejum é abster-se de alimento por um tempo determinado para que você se ligue a Deus em oração, buscando a Deus, reconhecendo que a nossa vida não está tão boa quanto deveria espiritualmente. Para isso que nós jejuamos. Aí Jesus termina o Sermão do Monte, não só essa parte, mas todo o Sermão do Monte, dando um veredito final. E esse veredito está em Mateus 7. Queria que você lesse comigo. Mateus 7. A partir do 24. Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. É como se ele estivesse nos dizendo aqui, você ouviu o que eu falei. Você tem que fazer algo agora com relação a isso que você aprendeu. É melhor você ouvir e obedecer, para que no momento que vier a tribulação, no momento que vier as tempestades, as enchentes, no momento de dificuldade, você vai estar seguro. A sua casa vai estar sobre a rocha. Mas se você ouvir o que eu falei e não praticar, no momento da dificuldade, no momento da aflição, você vai ser arruinado. É isso que Jesus está falando. Faça algo com o que você ouviu. Coloque em prática o que você ouviu. Porque se você fizer isso, a sua casa vai estar alicerçada sobre a rocha. E nada vai abalar ela. Nada vai abalar ela. Amém?